sobre esse negócio de mamon, né? É mamon papai, o que é isso aí, né? Que a Bíblia fala, cuidado com mamon, você não pode ter dois senhores. Quais são os perigos? Porque, às vezes, parece que a igreja pega, a Bíblia pega pesado com a riqueza, né? Por que a gente tem essa impressão, né? Ah, é difícil um rico entrar no reino do céu e tal, ao mesmo tempo que a Bíblia não fala nada contra a gente enriquecer, né? Quais são os problemas que fazem Jesus ficar tão... Opa, cuidado com esse negócio. Então, Mamon, né, que é uma referência a uma divindade que está ligada, né, ao dinheiro, que é conhecida nesse contexto, e algumas versões até vão direto ao ponto, né? Traduz Mamon diretamente por dinheiro mesmo. Eu já vi. Porque é que o que aconteceu no contexto dentro da tradição religiosa dos dias de Jesus, a coisa foi naquela direção que eu mencionei, que se alguém está bem sucedido financeiramente, a ideia é que essa pessoa está sendo agradável e é aceita por Deus. Essa é a discussão do livro de Jó, porque quando você lê o livro de Jó, né, sem entender bem o que está acontecendo, havia um homem na terra de Uz, o seu nome era Jó, um homem piedoso e temente a Deus, que não se desviava dos seus caminhos, né? Ele era o homem mais rico do Oriente. O que quer dizer mais rico? Mais justo. A equação era direta. E num certo sentido, dava para entender, olha, a pessoa tem as orientações divinas, ele segue, então ele vai ser bem sucedido. Só que essa equação ela não enxerga a vida na sua totalidade. Ela enxerga a vida num princípio geral, né? Eu nunca vi o justo a mendigar o pão. Mas espera aí, num ambiente de guerra, você vai ver. Porque aquilo não está falando como uma promessa, aquilo é uma máxima. É uma declaração que você vai ver como realidade nas condições normais de temperatura e pressão, e não para todos os cenários possíveis. Aí o que acontece? Aí, nesse momento, o pessoal faz essa compreensão. Por isso que você vai ter, por exemplo, o rico e o Lázaro. Qual é o problema, por exemplo, do rico? O rico, a coisa mais assustadora é que ele não tem nome. Ele tem a sua identidade construída na riqueza. Verdade. Por isso a coisa mais importante na tradição hebraica é o nome da pessoa, que o nome revela, é a sua própria essência. Quando ele chega do lado de lá, ele não tem nome, o Lázaro tem. Caramba, é verdade, hein? Então essa é a questão fundamental que está por trás do cenário. Então o que acontece? Quando Jesus está falando no Sermão do Monte, ele está confrontando dois mundos. O mundo dos religiosos à sua volta, principalmente dos fariseus, e o mundo pagão. Quando vocês forem orar, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os gentios, os pagãos. E tanto que Jesus ora diferente, que os discípulos falam assim, então nos ensine a orar, porque não é de um jeito nem do outro. Então, como Jesus está falando nesse contexto, ele vai dizer, ele vai confrontar essa ideia de que a pessoa que necessariamente é bem-sucedida financeiramente, que ela está agradando a Deus, até porque, nesse momento, muitos religiosos e muitas pessoas estão bem de vida nessa época de maneira corrupta. Por exemplo, os publicanos que ganham dinheiro e fazem extorsão, como era o caso do próprio Zaqueu, e o pessoal do templo e mesmo os fariseus estão tudo ligado com os próprios romanos. Qual é o problema no templo? O templo não é que é errado vender uma coisa no templo porque é um espaço sagrado. É porque o negócio que custava 5, no templo estava custando 50. Porque o cara tinha que vir lá da Galileia, em vez dele trazer uma ovelhinha para trazer no sacrifício, ele deixava para comprar lá em Jerusalém. Aí, meu amigo, socorro, né? E a coisa perdeu o caminho. Então, nesse sentido, é que existe o que a gente chama da crítica da riqueza, não da riqueza em si, mas a riqueza que se tornou símbolo de justiça e aprovação de Deus sem consideração do que ela realmente significava na vida da pessoa. Que é o que estava acontecendo na época. E exatamente. Nesse sentido, agora, quem era discípulo de Jesus e fez tudo na hora H, no final de Jesus? José de Arimateia. E quem era José de Arimateia? Era um indivíduo rico. Entendeu? Então, você vai ver, logo no começo, o primeiro livro, cronologicamente, do Novo Testamento é o livro de Tiago, e já está falando da relação que havia entre os ricos
e os mais necessitados da comunidade, né? Tá. Então, nesse sentido, o reencaminhamento é que as pessoas bem-aventuradas, bem-sucedidas financeiramente, elas devem entender qual é o seu papel, Tá. qual é a sua função. Todas as nossas ambições são legítimas desde que elas estejam sujeitas à ambição maior, que é o reino de Deus. E é interessante falar isso, né, pastor? Porque, tipo assim, ele fala, né? É difícil um rico entrar no reino do céu. Vai. É impossível. É possível, né? Impossível. É impossível, né? É. Claro. E ali, por exemplo, esse versículo não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, assim, se a gente for analisar o contexto. Na Suíça. Todo mundo é rico na Suíça. Então, mas qual é a Não questão? tem a ver com a Arthur. riqueza lá. Oi? Ainda bem que você é o primo pobre. Graças a Deus, pra mim é possível. Né? Não, porque eu tô pensando, no contexto que eles estavam, o pessoal fazia mau uso da riqueza. Mas a ideia é a seguinte, é que quando você via um indivíduo rico, você falava, esse cara já está salvo. Tá. Por quê? Porque Tem a ver com a teologia da prosperidade de hoje. Sim, se esse indivíduo está rico, está bem, é porque Deus abençoa a vida dele. Tá. E Deus abençoa ele com riqueza porque ele é justo. Então essa equação foi estabelecida. Então nesse caso, Jesus vai dizer que é difícil, na verdade, é impossível um rico, né, porque é mais fácil o camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. E até o texto paralelo fala para aqueles que confiam nas riquezas, né? Porque nesse caso os discípulos ficam assustados e até dizem, puxa, se for assim, então quem pode? Aí Jesus diz, o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque a ideia é que tudo aquilo que as pessoas tinham entendido indevidamente, que você vai conseguir passar a conversa em Deus, você vai conseguir negociar com Deus e garantir a sua salvação com base na sua justiça, nas suas obras, na sua vida religiosa, no seu sucesso financeiro, na sua posição como eu sou do povo eleito e conheço o Deus verdadeiro, eu não sou como os demais, tal. Nada disso garante. Você, como todo mundo, é chamado a arrependimento e fé. Boa. Entendeu? Tem uma vez eu vi, acho que 2 frases que eu achei legais. Uma era alguma coisa assim, nada do que vem de Deus é obtido com dinheiro. E uma outra que era alguma coisa assim, quem serve a Deus por dinheiro vai servir ao diabo se ele fizer uma proposta maior. Com certeza.